Então, continuando, oi, boa tarde. Continuando, então, a aula da semana passada, né, que falava sobre o projetando a vida. Era disso que a gente estava falando, né, sobre as questões do nosso dia a dia, como que a gente pode repensar ali sobre, ou como que a gente pode projetar de fato os nossos desejos, nossas vontades, né, as coisas que a gente pensa para o futuro, né? Vou compartilhar aqui com você. Começar aqui na problematização. Se você quiser ler, você fala eu ou coloca um joinha aí, tá? Vou lendo por enquanto. Problematização, página 84, tá? A vida de cada pessoa é direcionada por escolhas. Com a maturidade, em decorrência do crescente autonomia, essas escolhas vão se tornando mais conscientes e sonhos e desejos convertem-se em objetivos e metas, né? Cada vez mais a gente vai formalizando exatamente do que eu gosto e o que eu quero fazer, né? Quais são os meus objetivos. Sonhos são diferentes de projetos. Nos sonhos, tudo é possível, independente da realidade, né? Os projetos partem do autoconhecimento de cada indivíduo, de suas potencialidades e de seus limites, e estão intimamente relacionados a. Peraí, rapidinho. Deixa eu voltar aqui. Os projetos partem, então, do autoconhecimento de cada indivíduo, de suas potencialidades e seus limites, né? E estão intimamente relacionados à realidade. Então, basicamente, se você nunca teve a oportunidade de fazer algo, digamos que você. Ah, legal, beleza. Depois desse você lê. Então, você, por exemplo, que é um instrumentista, né? Que acho que chama. Quando você toca vários instrumentos, tem esse tipo de habilidade, né? Você estuda sobre isso, treina, pratica, para saber bem sobre determinados assuntos. Imagina se você quer tocar violoncelo. Já viu alguém tocando violoncelo? É um negócio difícil pra caramba, né? Tem toda uma técnica, etc. Aí você me diz, por exemplo, digamos que eu aqui, uma pessoa que nunca toquei violoncelo na minha vida, né? Mal sei tocar. Parabéns para você no, no violão. Então já sou bem ruim de cordas, tá? Um violino gigante, exatamente. E aí, digamos que então, eu viro e falo assim, Cauê, a partir de hoje eu quero ser uma mestre violoncelo. Nunca tive oportunidade de aprender, nunca tive aula nenhuma, nunca tive nada. Então tá vendo que projetos e sonhos têm diferença? Porque o meu sonho pode ser ser uma grande musicista de violoncelo, né? Você é a melhor do mundo. Em compensação, se eu nunca tive aqui, ó, nunca tive possibilidade de estudar, nunca tive condições ali por várias questões, vai ser um pouco difícil, né, de completar esse objetivo, tá? Pode ler aí. A construção do projeto? Isso. A construção do projeto de vida estabelece a conexão entre o passado, presente e futuro, partindo do autoconhecimento e da compreensão das condições reais da existência para a definição de objetivos e serem alcançados. O projeto de vida é um processo de desenvolvimento pessoal e social, que permite maior consciência do viver. Psicólogos, sociológicos e pedagogos consideram que o adolescente está preparado para pensar e projetar a sua própria vida por estar formando sua identidade e a sua visão de mundo, podendo compartilhá-la com os outros. A adolescência, na qual já se diferenciam sonhos e desejos de planos e de metas, constitui uma nova etapa de vida marcada pelo exercício da autonomia, consistindo em uma preparação para a vida adulta. Leia o seguinte trecho de uma importante obra da literatura universal. Podes me dizer, por favor, que caminho devo seguir para sair daqui? Isso depende muito de para onde queres ir, respondeu o gato. Preocupa-me pouco para onde ir, disse Alice. Nesse caso, pouco importa o caminho que sigas, replicou o gato. A senhora vai explicar agora? Posso explicar. Então, tudo aqui que a gente estava vendo, né? O ser humano, independente da fase dele, mas após a adolescência, esse período em que vocês estão vivendo, é exatamente, né, o sentido, o período em que a gente começa a pensar como que eu tenho um sonho
que pode se transformar num projeto. Então, o que que eu vou trilhar, que tipo de caminho eu vou trilhar para conseguir chegar nesse objetivo, né? E aí, esse trecho da Alice no País das Maravilhas é fantástico para isso, porque o gato questiona exatamente. Se você nem sabe para onde você está indo, você vai seguir o quê? Você vai trilhar o quê? Se você apenas está caminhando e andando para qualquer direção, né? Pode continuar. Opa. Esse diálogo entre Alice e o gato de Cheshire Cheshire. representa Cheshire? É. Esse diálogo entre Alice e o gato de Cheshire representa uma reflexão sobre a necessidade de ter um projeto de vida. Quando se acorda pela manhã e se decide que roupa vestir, a decisão certamente irá depender da ocasião e do lugar onde se pretende ir. Caso se questione se deve ou não estudar, a decisão vai depender do que deseja conquistar no futuro. Mesmo as mais simples decisões que são exigidas no dia a dia relacionam-se com outras decisões de vida. Por isso, não é racional agir sem planejamento e ser inconsequente dos próprios atos. Viver é uma espécie de caminho que não se deve que se deve trilhar, uma vez que cada passo é uma escolha e indica o destino ao qual se quer chegar. Portanto, só é possível ao indivíduo fazer escolhas certas e conscientes se souber para onde elas poderão levá-lo. Desse modo, é necessário viver o presente, considerando as experiências como únicas, mas sabendo que as escolhas não se esgotam no presente, visto que elas projetam o futuro. Obrigada. Então, até aqui, né, o que a gente está falando? Uma parte importante que ele falou. Viver é uma espécie de caminho que se deve trilhar. Então, isso já faz parte da vida. A gente vai ter que trilhar esses caminhos, né? Uma vez que cada passo é uma escolha e indica o destino para onde quer chegar. E aí, no final, você até falou, né? É necessário viver o presente com intensidade, considerando as experiências como únicas, né? Mas sabendo que as escolhas não se esgotam no presente. Visto que elas projetam um futuro. Então, por exemplo, digamos que você decida, sei lá, não vou estudar agora, né? É um exemplo disso porque é mais fácil para vocês, né, no cotidiano de vocês. Eu não vou estudar agora. Ok, mas para onde que você está querendo ir, então? O que você quer ser no futuro? Onde que isso pode acabar direcionando no futuro? Que tipo de futuro você vai ter tomando determinadas decisões? Sabe? Porque todo esse tipo de coisa está relacionado uma coisa com a outra. Então, se você decidir hoje por um caminho, lá na frente pode ser que você não consiga voltar atrás, pode ser que você tenha dificuldades com algumas coisas exatamente porque tomou decisões erradas no passado. Então, o ideal é que a gente pense no seu projeto de vida, reflita onde você quer estar daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, o que você espera da sua vida. No ano passado, a gente tinha mais tempo, né, na aula presencial, mas o que eu fiz? E eu gostaria que vocês fizessem também. Para um dia nesse final de semana, senta e escreve o que você espera da sua vida daqui a alguns anos. Precisa saber tudo? Não precisa. Até porque coisas diferentes podem acontecer no meio do caminho e trilhar você para caminhos diferentes. Mas tem uma direção para onde você está indo, porque senão você está indo para qualquer lugar. E isso nem sempre é bom, ficar contando com a sorte. Você pode ir para qualquer lugar, pode ser algo bom ou algo ruim, não é verdade? Quer continuar lendo ou já deu? Já tá bom. Investigação, né? Bom. Pode ler. Desde a época dos antigos filósofos gregos, há uma preocupação com o viver. O livro do filósofo francês Luc Ferry, intitulado Aprender a Viver, retoma a questão fundamental para a humanidade. O autor é reconhecido mundialmente como um defensor do humanismo secular, proposta filosófica, ética e moral não religiosa. Durante seu mandato como ministro da Educação, Luc Ferry proibiu o uso de trajes e símbolos religiosos em escolas públicas da França. De acordo com as ideias do pensador, a filosofia configura-se como um saber prático com o objetivo máximo de ajudar os seres humanos a atingir uma boa forma de viver. Para ele, a filosofia tem o propósito de libertar os homens dos medos que impedem uma vida boa, livre e serena. Embora a vida seja constituída de passado, presente e futuro, há uma tendência mais pragmática de vivenciar somente o momento presente.
O modo de vida social de hoje, que vincula a felicidade ao consumo, estimula a viver o agora. Obviamente, o ato de viver se passa no presente, pois ninguém deve viver no passado ou se limitar à angústia e da ansiedade pelo futuro. Porém, limitar-se ao presente basta. É a partir dessa indagação que deve ser compreendido o pensamento desse filósofo. Obrigada. No caso desse filósofo, então, né, tá aqui dizendo que ele é um filósofo humanista secular, né? Que acredita, então, que as crenças, elas devem ser desenvolvidas, né? As crenças pessoais dos seres humanos, elas devem ser desenvolvidas não mais exatamente pela religião ou pelas estruturas familiares ligadas, né, a alguma crença pessoal, mas que apenas a filosofia vai te libertar por meio dos questionamentos do dia a dia, né? Mas aí ele até vai se questionar aqui no final, né? Obviamente, o ato de viver se passa no presente, pois ninguém deve viver de passado ou limitar-se à angústia do futuro, né? Porque a gente vive, de fato, é o presente. Não interessa o que aconteceu no passado ou como que vai ser o futuro. O que a gente está vivendo é o presente. Mas aí eu gostaria de pensar com vocês, de fato é só o presente que a gente vive? Ou ele tem sim uma relação com o que a gente viveu antes? Ou ele tem sim uma relação como as pessoas interpretam o passado? Isso culturalmente, isso não só religiosamente, né, que ele vai questionar, mas no sentido geral. A história de como nós somos construídos, a gente vê isso mesmo em geografia. Não estamos exatamente estudando o quanto a nossa história refletiu no nosso presente? É exatamente sobre isso que eu vou questionar agora. Então, a gente pensa, a gente pode não ficar preso ao passado, mas o passado define algumas coisas para que lado a gente está indo, né? Mas aí também a gente não deve pensar apenas que nós estamos presos a ele, que nunca podemos mudar nada. A gente também pode. E a gente pode repensar por meio dessas técnicas. Olha, o que eu estou vivendo hoje, como que eu quero viver no futuro? Página 86. Isa, lê aí, se você conseguir. Peraí, professora, deixa eu só desligar a música. Está ótimo, obrigada. A música não era nada. Lê rapidinho. Tá tudo mudo. Tá mudo, tá mudo, tá mudo, tá mudo, tá mudo. Isa, não dá para ouvir. Acho que ela também não tá me ouvindo. Ficou completamente muda. Agora eu bloqueei, mas é porque não deu para ouvir nada. Tá, pensamento. Vamos tentar de novo. Não. Completamente mudo. E você falou, tava ouvindo no início, depois parou. O pensamento do Luke Ferry, né? O filósofo sugere que os indivíduos estejam atentos e conscientes acerca do processo de viver, pois essa atitude permite avaliar constantemente o fato que é buscado. Dessa forma, podem reorientar-se nos pensamentos, nos valores, nas atitudes de uma perspectiva ativa, recriando diariamente a vida. Então, é realmente parar e pensar para onde eu quero ir, que tipo de caminho eu estou seguindo, aonde que eu quero chegar, o que eu preciso completar para chegar nesse caminho que eu estou seguindo, né? Tudo isso ali pensado, porque somos seres racionais. Por que a gente não usa a racionalidade para chegar onde a gente quer, né? A gente acaba muitas vezes tomando várias decisões inconscientes, só vai seguir na vida. Essa ideia de deixa a vida me levar, gente, não dá em nada, porque como eu disse na página anterior, se você não tem um caminho para onde você está indo, você vai para qualquer lugar, né? Pode ser bom, pode ser muito ruim, a gente não sabe. Não dá para ficar arriscando, porque a gente só tem uma vida, né? Você vai ficar arriscando? O que fazer da vida hoje? Como conseguir o máximo de aproveito dessa experiência, sentir-se e vivenciando-as junto aos outros? É necessário pensar nas interrogações sobre a boa vida, além dos condicionamentos tradicionais e das imposições do consumo material. Passar a boa vida consiste em perceber as singularidades humanas, pois é no momento presente que se fazem escolhas na perspectiva de um ideal de felicidade. Então, ele até questiona, né? O que é uma boa vida para você? E aí ele vai até questionar, é só bens materiais? Isso é uma parte, mas é só isso?
Ou é amigos próximos, ou é viagens, ou é um trabalho que você ama, se sentir realizado, ser uma boa mãe ou um bom pai quando chegar a vez de vocês, ou é ser o melhor que vocês podem ser na sua área. Digamos que você vai ser o ator, mas você vai ser o melhor ator, entendeu? Ou se você vai ser, sei lá, um engenheiro, o melhor engenheiro, um professor, o melhor professor. O que que você quer ser, né? E o que é o seu sentido de boa vida? Lembrando que existem coisas que são impostas, né? As pessoas acham que alguém que tem uma boa vida tem um carrão, uma casona, né? Muito dinheiro, várias viagens, questões financeiras, né? Mas é só isso? Pensar a boa vida consiste em... tá. Para Luke Ferry, né, é indispensável abandonar as ilusões do passado, o que gera o arrependimento e a saudade, e do futuro, espaço de tempo de falsas promessas e desencantos em torno de projetos a serem realizados, né? Pois são somente empecilhos à vida no presente. Então, ele está falando, a boa vida para ele, então, é aproveitar o hoje, a sua experiência hoje, o que você tem hoje para alcançar, né, seus objetivos, mas já aproveitando hoje. Lembra daquele coisa que eu falei na semana passada, né? Aquele ditado, que a vida acontece enquanto a gente está fazendo planos? A maior parte da nossa vida é exatamente enquanto a gente está buscando alguma coisa que a gente quer. Mas por que a gente não pode estar aproveitando isso no meio do caminho? Não é verdade? Nesse caso, qual é a necessidade de um olhar atento e avaliativo sobre o passado e de um projeto para as ações do presente? Planejar a vida imaginando um ideal inalcançável pode gerar frustrações. Além de afastar as pessoas da realidade, o foco verdadeiro das preocupações. Tais ilusões, como a procura do êxito social ou viver segundo os critérios do sucesso, são modos irrealizáveis de pensar e de ser. Luke Ferry, portanto, estimula os seres humanos a construírem valores capazes de orientar os indivíduos no agora. Dessa forma, mesmo focando-se no presente, de que se deve ser vivido com singularidade, serenidade, encontra-se sentido nessa vida. Aí a gente pode até voltar e pensar naquilo que a gente leu na página 84, sobre o que é sonho e o que é realidade. Né? Na realidade, você tem que ter algumas facilidades, né? Algumas possibilidades de cumprir isso. Digamos que a Isabela, vou usar você como exemplo, tá, Isa? Digamos que a Isa, ela quer ser uma astronauta, tá? A primeira astronauta brasileira lá na NASA. Só que aí você não teve várias facilidades para chegar nisso. Primeiramente, você já nasceu no Brasil. Já é difícil aqui, né? Porque o nosso sistema espacial não é muito avançado. Outra coisa que você ia precisar ter um condicionamento físico incrível, você ia precisar entender muito de matemática, de física, de química, de biologia, nossa, vários outros conhecimentos que você não teve acesso. Ninguém nunca favoreceu, ninguém nunca valorizou esse seu sonho, e aí você também não consegue chegar a lugar nenhum para poder chegar mais perto disso. Aí a gente volta no quesito, né? Aí você fica frustrado porque você não conseguiu o seu sonho, né? Mas é ideal que você, então, busque coisas que tenham a ver também com a sua facilidade. Eu estou dizendo que é impossível que a Isa vire uma astronauta? Não. Mas que vai ser muito difícil. Se às vezes a gente não consegue algo que a gente quer muito, a gente fica frustrado, né? E aí ele está falando, foque no hoje, nas possibilidades que você tem e como cumprir algo próximo do que você gostaria com aquilo que você já tem, entendeu? Oi, Alisson, quer ler um pouco? Se sim, coloca aí no chat, se não, tudo bem também. Não estou pressionando ninguém, não. Leia a seguir um trecho da entrevista concedida, né, por ele para a Veja. Qual é o maior obstáculo à felicidade? Quer tentar de novo, Isa? Não dá para ouvir nada. Tá mudo. Qual é o maior obstáculo à felicidade? A felicidade não existe. Temos momentos de alegria, mas não existe um estado permanente de satisfação. Ele então vai falar, né? A maioria das linhas filosóficas não acreditam em felicidade, porque a ideia de felicidade acarreta um sentido de que a pessoa constantemente está bem, está num estado alegre.
está num estado em que a pessoa quer aproveitar, né? Tá feliz, quer fazer as coisas. Isa, ainda não tô te ouvindo nada. Então, a maioria dos filósofos acha que a pessoa não consegue fazer isso. Separações, a morte das pessoas queridas, doenças e acidentes são inevitáveis. E por isso que a busca pela felicidade plena não faz sentido. É a ideia, então, que não adianta você buscar a felicidade, porque isso não existe de fato. Existem breves momentos de alegria, mas não de felicidade. Eu, pessoalmente, acredito na felicidade. Mas a maioria dos filósofos não, tá? O que podemos alcançar é a serenidade, algo completamente diferente. Só se atinge a serenidade vencendo o medo. É o medo que nos torna egoístas e nos paralisa, que nos impede de sorrir e de pensar de forma inteligente, com liberdade. Os filósofos gregos continuam dizendo que o sábio é aquele que consegue vencer o medo. Veja, né? O medo da morte é o maior obstáculo para o homem? O que ele respondeu? Existem basicamente 3 grandes medos. O primeiro é a timidez. Ele aparece, por exemplo, quando somos apresentados a alguém muito importante ou quando precisamos falar em público. É a pressão da sociedade. O segundo medo são as fobias. Medo do escuro, medo de insetos, medo de ficar preso no elevador. O terceiro é o medo da morte. Tememos mais a morte de pessoas que amamos do que a nossa própria morte. Não me refiro apenas à morte biológica, mas a tudo que é irreversível. Isso é a morte dentro da vida. Para uma criança, pode ser o divórcio dos pais, já que nunca mais os verá juntos. O nunca mais, a irreversibilidade da vida, dai-nos a experiência da morte. A grande questão da serenidade e da felicidade é como vencer esse medo. Toda a filosofia, desde Homero e Platão até Schopenhauer e Nietzsche, está baseado na doutrina da serenidade. Olha que interessante, né? Ele está falando, então, que o que as pessoas buscam, os filósofos, né, é se sentir bem. É o conforto da serenidade, que ele não precise mais ter medo do dia a dia, né? E isso é muito complicado, porque esse medo mesmo da morte que ele está citando aqui é não só da morte física, mas da perda. Gente, esse é de uma perda irreversível, tá? Então ele está falando, por exemplo, você de alguma forma se afastar de pessoas que você ama e que você gosta, sem chance de voltar atrás sobre isso. Realmente é um medo muito grande. Como que você consegue isso? Para mim, se a felicidade é impossível, a serenidade também. É difícil a gente não sentir esse tipo de coisa, né? E ele está falando que é isso que as pessoas buscam, é isso que a filosofia está buscando. Então, por que o título do seu livro é Aprender a Viver? O Luke Ferry vai responder, né? Houve uma mudança no ensino da filosofia, uma guinada da prática para o discurso decorrente da vitória do cristianismo sobre o mundo ocidental. A partir da Idade Média, a religião assume um papel mais importante que a filosofia. Ela detém o monopólio do que é a vida beata, do que é a salvação, e proíbe a filosofia de cuidar dessa questão. É aí que a filosofia se torna apenas um discurso, uma análise de conceitos e não mais uma prática que tem por objetivo ensinar a viver. Escolher o título Ensinar a Viver para difundir a ideia de que a filosofia não é apenas um discurso, mas um aprendizado de vida. Gente, como a gente falou no início, né? Então ele é um filósofo humanista, né? Ele é secular, ou seja, ele acredita que a religião atrapalha e que é a filosofia que tem todas as respostas. Mas é a crença dele, né? Então, todos os direcionamentos que ele vai ter vai guiando as pessoas para que por meio da filosofia, ela aprenda a ter uma boa vida, o que é realmente uma boa vida. Enquanto no mundo religioso cristão, né, não estou falando de outras religiões, no cristianismo nós temos, por exemplo, que é a salvação, a vida em Deus, em Jesus Cristo, que nos garante uma boa vida, né, porque a gente vai ter uma vida eterna com Ele. No mundo da filosofia que ele está pregando, é a busca da serenidade, é apenas a ter o conforto enquanto você está na Terra. E aí aqui tem um texto de reflexão, né? O ser humano passa constantemente por transformações. Mudar de uma fase para outra requer adaptações, o que geralmente nos proporciona angústias e incertezas. Com base nessa perspectiva, leia a canção a seguir e reflita, né, sobre os desafios. Eu sempre indico, quando é uma canção, que vocês parem um momento no final da aula, abre essa música, já que eu já levei um strike do YouTube, eu não posso ficar abrindo música, mas dá uma olhadinha, para e reflita na música, ainda mais porque ela é tipo um rap, né? Gabriel Pensador, acho que é rap.
Então, comece a escutar a música para vocês entenderem um pouco sobre essa reflexão sobre a vida. Gente, capítulo 15. Talvez uma coisa legal depois de vocês darem uma olhadinha nas questões, né, até é o passo a passo de atividades. Acho que é legal de vocês fazerem situações da vida, né? Tá. Eu estou falando da página 92, mas capítulo 15, página 93. Pensando o mundo presente e o mundo no futuro. Qual mundo será construído? Então, a gente vai voltar, então, para um sentido de ecologia, certo? O que precisa ser feito agora para que o mundo possa ser melhor no futuro? Se a gente estava pensando, então, que as nossas perspectivas individuais, né, elas mudam como que você vai ser no futuro, que direção você está seguindo, a gente também tem que pensar isso no coletivo. Que tipo de pensamento? Refletindo sobre que tipo de ações aqui em sociedade nós estamos tendo para que exista planeta, para que exista ecologia, para que exista condições das próximas gerações existirem, né? A gente falou bastante sobre o consumo, como diminuir o consumo pode ajudar, né? O quesito do próprio planeta, a gente vai falar aqui sobre algumas outras coisas, tá? Passado e presente e futuro são representações imaginárias do tempo na vida das pessoas. Embora distintas entre si, tais dimensões no tempo, na experiência real, são inseparáveis. Se no passado reside o já vivido, é no presente que se projetam as metas definidas como perspectivas do futuro. Em virtude da perspectiva do futuro que se desenha para a humanidade, desde os anos 60, né, principalmente um amplo número de atividades debatem questões relacionadas ao meio ambiente e as ações, né, predatórias dos grupos sociais sobre a natureza. Essa preocupação ganha força nos círculos de estudiosos e, ao longo do tempo, difunde-se uma tendência positiva e ativista que objetiva agir no mundo presente para que as perspectivas do futuro sejam marcadas por novas práticas e hábitos em relação ao meio ambiente. No campo da filosofia, mais que aprender a pensar o passado e refletir sobre o presente, intelectuais passam a compreender que tinham a obrigação ética de agir no mundo. Então, a gente vai estar falando aqui o que a gente pode fazer no presente, se é o presente que a gente realmente vive, né? Como o filósofo francês Félix Guattari, o termo ecologia foi afirmado como campo da atuação de intelectuais e ativistas. A gente estudou, né, usamos da ecologia no ano passado, lembra? Individual, social, natural, integral, né, que são pensando, então, tanto o meio ambiente como o ser humano e todas aquelas técnicas, né? Quem não lembra, volta lá, acho que é o capítulo 13, se eu não me engano, do livro de filosofia. Vocês têm eles ainda, eu acredito? Então, dá uma olhadinha lá. Para Guattari, homem e natureza estão intimamente ligados e nessa medida é necessário o empenho dos seres humanos para uma coexistência equilibrada e para a conquista de garantias na vida. E aí a gente vai ter, né, no próximo capítulo... esqueci de avançar as páginas. Aqui. A questão, né, do Rio Mais 20. Que foi um congresso, né, uma conferência de direcionamento, como que os países vão lidar com a redução, né, do lixo, diminuindo os impactos negativos do ser humano com o meio ambiente, tá? Com o intuito de olhar para o futuro e pensar o mundo que se deseja daqui a 20 anos, a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, Rio Mais 20, ocorreu em 2012, no Rio de Janeiro, 20 anos depois do grande marco que foi a Cúpula da Terra em 92, também no Rio, né? Líderes mundiais, no Rio porque a gente tem uma flora muito rica, né? Acaba que vários desses acordos mundiais aí sobre o cuidado com o meio ambiente são feitos aqui. Líderes mundiais representando o setor privado, ONGs e outras organizações da sociedade, militantes da Cúpula da Ecologia. Se alguém quiser ler, coloca aí no chat, tá?
intelectuais e estudantes reuniram-se para propor soluções aos grandes desafios atuais, reduzir a pobreza, diminuir as desigualdades sociais e estabelecer uma segurança ambiental para o planeta. Então, é bom grifar. O que eles estão buscando? É só melhorar o meio ambiente? Não, quando a gente fala de ecologia, o ser humano também está incluído, né? Então, olha só, reduzir a pobreza para que as pessoas tenham melhores condições de vida, né? Diminuir, então, as desigualdades, onde existam todo mundo mais ou menos no mesmo patamar, não todo mundo pobre, tá? Todo mundo seja pelo menos classe média para cima. Social e estabelecer uma segurança ambiental para o planeta. Então, é cuidar da sociedade e do planeta, né? Em conjunto ali. Cauê, já deixa você falar, mas pode ficar com o áudio aberto. Então, ele vai questionar, né? Qual a importância de se criar um evento global para se discutir? Então, aí vocês podem pensar sobre isso. E aqui é onde o Cauê vai ler o porquê, tá? Pode ler a partir daí. Achei. Por que a Organização das Nações Unidas propôs uma conferência sobre desenvolvimento sustentável? Os dados a seguir, apresentados pela própria ONU no material de divulgação da conferência, respondem a esse questionário. O mundo tem hoje 7 bilhões de habitantes. Em 2050, serão 9 bilhões. Uma em cada 5 pessoas, 1,4 bilhões de pessoas, vive atualmente com $1,25 ou menos por dia. 1,5 bilhão de pessoas no mundo todo não têm acesso à eletricidade. 2,5 bilhões de pessoas não têm saneamento básico. Quase 1 bilhão de pessoas passam fome todo dia. A emissão de gases que acentuam o efeito estufa continua a crescer, e mais de 1/3 de todas as espécies conhecidas pode desaparecer se as mudanças climáticas continuarem sendo desconsideradas. Se as pessoas querem deixar o mundo habitável para futuras gerações, os desafios da pobreza generalizada e da destruição ambiental devem ser frequentados desde já. A sociedade arcará com custos maiores no futuro, incluindo mais pobreza, instabilidade e um planeta degradado. E se não tratar de maneira adequada esses desafios críticos, agora. A Rio+20 oferece uma oportunidade para pensar globalmente para que se possa agir em prol de um futuro comum e seguro. E se os indivíduos quiserem deixar um mundo habitável para descendentes, a pobreza generalizada e a destruição ambiental devem ser compartilhadas agora. Você tinha conhecimento desses dados? Essa conferência foi realizada devido à consciência crescente da população mundial frente à necessidade de se pensar o futuro neste momento. A tarefa de reorganizar o presente para enfrentar os desafios postos pela realidade da pobreza crescente e pela destruição do meio ambiente exige a busca de soluções como condições de preservar um mundo habitável para as próximas gerações. A Rio+20 representou uma nova oportunidade para as pessoas pensarem globalmente de um modo de agir de forma local, que assegure um futuro comum para todos. Mas é possível observar, desde a Cúpula da Terra de 1992, a qual estabeleceu princípios fundamentais para a Rio+20, que, apesar de se saber o que precisa ser feito, muitas ações não têm sido executadas, principalmente porque os interesses econômicos se sobrepõem aos interesses humanos e sociais. Obrigada. Olha só o quanto é importante, né, quando a gente fala de uma situação como o Rio+20, né, em que eles estão pensando se nós temos aproximadamente 7 bilhões de habitantes e 1 bilhão de pessoas passam fome todos os dias, quase 2, né, 1,5 bilhão mais ou menos de pessoas vivem com menos de $1,26 por dia. Aí vocês pensam, mesmo assim, digamos que hoje em dia o dólar está valorizado no Brasil, sabe? Então, referente ao real. Então, a gente tem aqui, ó, a pessoa vive com R$6 por dia, digamos assim, né? Num dia bom. O que você faz com R$6? Eu não compro nem o chocolate aqui do potinho de chocolate da rua, que eu gosto bastante. Porque o chocolate é 10. Então, tipo, a pessoa vive com isso. Obrigada eu por estar participando e por agradecer. Coloca aí o nome de quem está participando da aula, tá, gente?
Então, gostaria que vocês pensassem, é indispensável. E eu não estou aqui falando só em pensar sobre as questões da natureza, o que já é importante, porque quem que somos nós sem natureza? Se a água que a gente bebe vem da natureza, se as matérias-primas que a gente utiliza vêm da natureza, se o ar que a gente respira vem da natureza, e tudo é um ecossistema em que se a gente impacta negativamente um lado, o outro também vai ser afetado, então não tem jeito, né? Tudo faz parte desse sistema. Então, a gente para pensar que é indispensável um evento como esse que vai fazer com que a gente observe, né? Tem uma coisa aqui que eu grifei enquanto Cauê lia, que nem tinha grifado antes, mas ele falou aqui, ó, representa, né, uma oportunidade para pessoas pensar globalmente um modo. Então, as pessoas estão pensando globalmente, né? Todo mundo pensando junto, um modo de agir local. Como que você aí na sua casa pode começar a agir diferente, né? Ou aqui a nossa comunidade agir diferente para melhorar o meio ambiente, melhorar a realidade de outras pessoas que passam necessidade. E assim assegure um futuro em comum. Então, você pensa local para agir beneficamente para o global, para agir para todo mundo bem, tá? E aqui, né, nós temos a declaração feita pelo WWF Internacional ao encerramento, né, da Rio+20. Quer ler, Chloe? Declaração feita pelo WWF Internacional ao encerramento da Rio+20. Com o término das negociações, o diretor-geral do WWF Internacional, Jim Lee, emitiu hoje a seguinte declaração final sobre o Rio+20. Essa foi uma conferência sobre a vida, sobre as gerações futuras, sobre as florestas, oceanos, rios e lagos, de que todos nós dependemos para a nossa comida, água e energia. Foi uma conferência para abordar o desafio permanente da construção de um futuro que possa nos sustentar. Infelizmente, os líderes mundiais que se reuniram aqui perderam de vista o objetivo da urgência. O resultado é uma oportunidade desperdiçada, um acordo que não conduz o mundo na direção do desenvolvimento sustentável. A urgência de agir, no entanto, não mudou. E a boa notícia é que o desenvolvimento sustentável é uma planta que tem raízes que crescerão independente da fraca liderança política que aqui se viu. Vimos os líderes dos países virem ao Rio de Janeiro, mas não os vimos atuando nas negociações. Já várias iniciativas animadoras acontecendo em comunidades, cidades, governos e empresas, trabalhando para o desenvolvimento dos pilares e para proteger o nosso ambiente, reduzir a pobreza e nos levar a um planeta mais sustentável. Ainda precisamos de ações em todos os lugares, de pessoas, vilas, cidades, países, pequenas e grandes empresas. Organizações da sociedade civil e movimentos assumindo a responsabilidade que os líderes mundiais não conseguiram exercer na Rio+20. Devemos redobrar nossos esforços e esperanças de que essas iniciativas ajudem a abrir o espaço político necessário para um processo multilateral que dê resultados, como supostamente a Rio+20 deveria fazer. Então, olha só como ele já começa o texto importante, né? É tanto para gerações futuras quanto como pessoa, né? Diminuindo a pobreza, melhorando as condições de vida, né, das pessoas, como também cuidar da fauna e da flora, né? Porque tudo isso faz parte desse ecossistema. Mas aí ele vai questionar. Várias pessoas falam que é importante, mas qual que é a prática, né? Onde que essas pessoas realmente estão agindo positivamente para a parte prática mesmo? Porque falar é sempre mais fácil que fazer, né? Então, quando a gente discute esse tipo de assunto de ecologia, né, em que a gente está falando sobre o estudo da terra, das pessoas, da vida em comunidade com o meio ambiente, como que a gente lida com tudo isso, o que a gente faz na prática para melhorar essa relação, né? E ele vai falar sobre isso, não só para as pessoas individualmente, mas as empresas, os países, que muitas vezes falam, mas na prática só muito difícil colocar, né, isso ali. Porque nem mesmo as soluções possíveis são adotadas para resolver o problema da pobreza e da fome de mais de 1 bilhão de seres humanos. Enquanto isso, Estados Unidos se tornará um país onde mais da metade da população adulta está obesa, segundo projeções sobre essa tendência, que já é considerada uma epidemia. Ao ritmo atual, de 68 milhões de americanos serão obesos em 7 anos, ou seja, 40% da população.
e a marca dos 50% poderá ser superado em uma década. De acordo com as estatísticas apresentadas no Centro de Controle de Doenças, o órgão relacionado ao governo dos Estados Unidos, né? Aí você pensa, enquanto nós temos 1 bilhão de pessoas passando fome, nós temos aí metade dos Estados Unidos praticamente, né, com um problema de obesidade, né, que é relacionado a várias questões, tá? Não estamos falando só de alguma questão pessoal das pessoas, ou pessoal de cada indivíduo, né? Se ele come ou não na necessidade, mas porque a gente tem uma tendência a suprir valores que às vezes a gente não precisava, ou então a comer mais do que a gente precisa, porque a gente precisa consumir, né? Vivemos essa sociedade do consumo, em que não estou falando só de consumo de bens, mas também de alimento. Você sempre tem que estar comendo comidas novas e experimentando umas coisas que podia viver num modo mais natural, né? A gente não está seguindo por esse caminho aí, não. Parece que está exatamente por outra mão, né? Investigação. Desde a década de 70, cresce a consciência da necessidade de se criar uma economia sustentável, como resposta possível aos problemas gerados pelo presente prática econômica. O sistema econômico atual, voltado para a produção de mercadorias, vem sendo questionado por sua capacidade destrutiva. O futuro da humanidade depende de novas estruturas econômicas e sociais que revelem, né, principalmente um sentido mais profundo do que se fez com a existência humana. Mas como construir esse mundo? Para refletir essa questão, conheço o pensamento de um dos mais renomados intelectuais atuais. Um nome bem difícil, István Mészáros, alguma coisa assim, que é um filósofo húngaro, né, que alerta para a necessidade urgente da ação emancipadora. Gente, então, olha só, se vocês não pararem para refletir sobre isso, a nossa sociedade, ela é completamente ainda, né, tradicional em muita coisa, tá? E não sei se vocês já sabem, mas eu fiz mestrado em desenvolvimento local. Então, como que as gerações estão se desenvolvendo e como que os pilares, né, do desenvolvimento hoje em dia. E um dos pilares do desenvolvimento é a ecologia. Não dá para falar que as pessoas vão sobreviver muito tempo, né? Ou as empresas vão sobreviver muito tempo sem pensar também no meio ambiente. Cada vez mais o próprio ser humano tem direcionado por esse caminho em que a gente busca locais que têm mais cuidado com o meio ambiente, que não polui tanto, que não degrade tanto, né? Porque nós estamos pensando no nosso futuro e no nosso presente e no futuro dos nossos descendentes, né? Então, é uma tendência de que as próprias empresas vão ter que mudar um pouco a forma como elas visualizam o meio ambiente, visualizam o mercado também, né? Muitos dos problemas... Quer continuar lendo? Finaliza só isso aqui pra gente, por favor, Cauê. Ou não. Muitos dos problemas que teremos que enfrentar desde o desemprego crônico. Com o intuito? Não, espera aí. Aqui. Onde que é mesmo? Espera aí. Página 96. Esses dois inícios aqui só. Muitos dos problemas que teremos de enfrentar, desde o desemprego crônico até os graves conflitos econômicos, políticos e militares internacionais, e até a destruição ecológica generalizada observada por toda parte, exigem ação combinada em um futuro muito próximo. A escala temporal dessa ação talvez possa ser medida em algumas décadas, mas certamente não em séculos. Independente das discordâncias que as suas análises podem suscitar, o pensador coloca o leitor em uma direção: os grandes problemas atuais, a pobreza, a má distribuição de renda, o desemprego, os problemas da natureza e etc. Afeta o cotidiano e, portanto, os indivíduos precisam se posicionar de uma forma comprometida, como seres humanos, para pensar todas as dimensões da vida e agir em prol da criação de alternativas de emancipação. Obrigada. Então, a gente está falando aqui de uma emancipação geral, né? Em que as pessoas, todas elas em comunidade, se ajudam, né?
Uma última pergunta antes de acabar a aula. Falaram aqui, né? Uma dúvida. O Brasil pode estar em uma boa posição no futuro, desde que tenha uma boa administração, ótima, né? Devido a ter uma agricultura diversificada e enormes recursos naturais? Sim, mas, como eu falei em geografia, dá um trabalhão para poder se reestruturar a ponto de melhorar, assim. Vai muito, tem, tipo, sei lá, uns 100 anos de uma boa administração para dar certo, sabe? Porque depende de muita coisa, recurso, incentivo, apoio de muitos grupos diferentes. Gente, acabou a aula, muito obrigada. Até a semana que vem.